Ok, Salão Gospel 2012. Agora estamos aqui com o nosso pastor da Bahia, né? O pastor Odimário, né, pastor? Pastor, fala um pouquinho da igreja, do ministério lá, do trabalho que você veio fazer aqui em São Paulo. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao meu querido do Space Cristão, né? Nós somos da Igreja Batista Caminho das Árvores, a igreja que é liderada pelo bispo Átila Brandão, um bispo muito conhecido, renomado no meio gospel. Nós viemos aqui para divulgar o nosso trabalho, meu trabalho pessoal, o trabalho do bispo Átila Brandão na sua literatura, nos seus DVDs, seus CD de música que ele lançou agora, e também para conhecer novos amigos, novos irmãos, né? A Salão Internacional Gospel, eu fiquei muito feliz, eu estou muito feliz pelos contatos que nós fizemos, em conhecer mais do povo de Deus, porque o povo de Deus está necessitando muito de koinonia, de comunhão, até mesmo porque hoje, no momento atual, a igreja evangélica está passando por um processo, vamos dizer assim, um tanto quanto negativo. Até a própria palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E essa questão negativa é justamente da desunião dos irmãos. Certamente. E tem aquela passagem lá na Bíblia, no Salmo 133, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. A palavra em hebraico é errad, que quer dizer unidade, né? Então seria muito bom que se houvesse a unidade. Então nós viemos aqui justamente para isso, divulgar o nosso trabalho. Eu sou pastor, eu sou pregador também, não itinerante, né? Porque eu sou pastor de uma igreja fixa lá na Bahia, lá em Salvador. E divulgar toda a literatura do nosso bispo Átila Brandão, que talvez o pastor já conheça, né? Ok, falar sobre o bispo, pastor, eu fiquei sabendo que vocês vão estar fazendo uma grande viagem para Israel, né? Conta um pouquinho como vai ser essa viagem, como vai ser esse trabalho, qual é a dinâmica dessa viagem para Israel? Nós estamos com... Na verdade, a história começou o ano passado, no ENAP, quer dizer, o Encontro Anual de Pastores e Esposas da nossa igreja, do nosso ministério. Hoje, nossa igreja, nós temos cerca de 80 pastores, né? Nosso ministério, graças a Deus, em Salvador, em Brasília, aqui em São Paulo e também em outros países, como na Inglaterra, na Alemanha, na França, nós temos pastores. E quando estávamos lá em Israel, ano passado, em Jerusalém, nós tínhamos ali 107 pessoas. E durante uma das ministrações, o bispo Átila Brandão, ele sentiu no coração que aquelas 107 pessoas que estavam ali, era o dízimo de uma caravana que nós estamos organizando agora para o ano de 2012, que é o ano do governo de Deus, né? Porque o número 12 é o ano do governo, é verdade. Do governo de Deus. E lá em Israel ele teve esse sentimento, nós acreditamos que foi uma revelação de Deus, de levarmos 1.070 pessoas para Israel. 1.070 pessoas para Israel. Isso é algo assim, se a gente for analisar assim, aos olhos do homem é impossível, mas sabemos que aos olhos de Deus, através de uma revelação, isso é possível, não é verdade? O ano passado as pessoas achavam que era impossível levar 107 pessoas para lá, porque se tratavam de pastores da igreja. É fácil você montar um grupo de 107 pessoas de qualquer lugar. Você chega assim, olha, você divulga, você vai ter 107 pessoas. Mas 107 pastores da sua denominação é mais difícil isso. E o povo de Deus já sofreu essa dificuldade para chegar lá, né, na terra que mana leite e mel, quando saíram do Egito. Quem acreditava que Moisés ia conseguir trazer 3 milhões de homens, cerca de 15 milhões de pessoas para Israel, para a terra que mana leite e mel? Ninguém acreditaria naquilo, estava acreditando naquilo. Mas nós estamos vivendo essa fé, a fé de um Deus que pode todas as coisas, um Deus que por nós tudo executa, como diz a palavra dele, onde hoje a fé de muitos tem se esfriado por causa da iniquidade, mas esse Deus ainda opera, ainda transforma. E no final dos tempos vai haver muita iniquidade, sim, mas também um avivamento vai chegar. E nós já estamos pressentindo o avivamento chegando. E não há mais espaço para ficar vendo barreiras nas nossas vidas, limitando nossa fé, não é, pastor?
Esse falando em avivamento, pastor, não te cortando, mas eu vejo assim que na história da igreja, a igreja ela passou por vários processos de avivamento, pentecostal, tal. Hoje eu creio que nós estamos no avivamento de uma volta de Cristo, do Messias, aquela história de nós voltarmos realmente para Israel, entender o propósito que é a origem da palavra Israel. Você concorda com isso também? Com certeza, pastor. Deus, o sonho de Deus é que o homem tenha uma ligação com ele genuína. A palavra hagiasmos quer dizer intimidade. Deus quer que o homem tenha realmente intimidade com ele. Mas enquanto nós, quando eu falo nós, eu não estou me referindo à minha pessoa, eu estou falando a nós, seres humanos. Isso. Principalmente crentes que hoje muitos não têm buscado a essência da palavra, conhecer ao Deus da Bíblia. E o que é que tem acontecido? Um oba-oba, palavra chula, mas a palavra usada correta é essa. Um oba-oba que tem feito as pessoas até serem atraídas para o Evangelho, mas não estão se firmando mais no Evangelho. E isso é muito ruim. E Deus quer derramar o Espírito dele sobre toda a carne, mas é necessário que haja essa intimidade. Então eu não acredito pessoalmente em avivamento sem a palavra de Deus. Para mim, avivamento não é uma pessoa ter os seus dons à flor da pele. Claro que os dons espirituais é bíblico. E no derramar do Espírito Santo, com certeza, os dons espirituais vão ser muito mais significativos. As pessoas o Espírito vai fluir muito mais. Mas eu acho o maior avivamento é quando uma pessoa está cheia de fé no seu coração. E para ter fé tem que estar ligado à palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o que traz a fé ao coração do homem é o ouvir a palavra de Deus. Eu me preocupo muito quando eu vou em um evento, principalmente um evento de música, onde você vê os jovens ali dançando, se extravasando, nos momentos de adoração, eles, até mesmo você percebe um quebrantamento, e Deus, ele se derrama quando ele vê o quebrantamento, que a Bíblia fala em Salmos 51, versículo 17, que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Mas o que me preocupa é que depois daquele momento, as igrejas se esvaziam. É o que falta, na verdade, exatamente voltar aos princípios, aos fundamentos da palavra, de acordo com o que ela é, na essência, não de acordo com uma adaptação que as pessoas fazem. Mas é mesmo isso que você quer dizer, porque hoje em dia tem muito isso, né? As pessoas se adaptam a palavra moldando muito, mas perdem a originalidade. Com certeza, pastor. Olha só, a palavra de Deus, ela não é exclusividade de ninguém. Ninguém é dono da Bíblia. Nós somos donos da verdade, mas não da palavra em si. Por que nós somos donos da verdade? Porque Jesus é a verdade e a própria palavra fala isso lá no livro de Cantares de Salomão. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Se ele é meu, eu sou dono dele. É isso? Está dizendo, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Está se referindo a Jesus. Então nós somos dele e ele é nosso, né? Mas até então tudo bem, a nível de relacionamento, mas a nível de nós querermos incutir no meio do povo de Deus, né? Como a palavra correta, o sentimento correto é de doutrinas. Isso, é isso, pastor. Olha só, por exemplo, Deus, ele instituiu o sacerdócio através do sacerdote de Levi. Depois, o sacerdote de Levi, ele não se acabou, porque Jesus disse que ele não iria acabar. Jesus criou uma outra ordem, mas a ordem antiga de Levi, ela é preservada. Não é isso, pastor? Certamente. E quando Deus instituiu o sacerdócio de Levi, ele disse como o sacerdote deveria se portar. Não é isso? Então o sacerdote, Deus mostrou até a roupa, detalhes da roupa que o sacerdote deveria vestir. Está na Bíblia isso. Mas hoje nós temos visto em alguns púlpitos sacerdotes que se assemelham muito a pessoas do mundo. E a Bíblia fala que nós devemos nos apartar da aparência do mal. Diria sacerdotes extravagantes, né? A questão da palavra extravagante, não sei se seria correto, né? Mas assim, são pessoas que estão se assemelhando muito ao mundo.
E a Bíblia fala que 2 sacerdotes morreram por causa disso, porque trouxeram fogo estranho para o altar. Os filhos de Arão, que não conheciam a Bíblia, traziam fogo estranho e morreram lá no altar. Então, o que nos entristece muitas das vezes é isso. Mas nós estamos, nossa igreja, nós temos uma faculdade de teologia, nós temos o nosso bispo Átila Brandão, que é muito preparado, e nós temos estudado muito a Bíblia, para não estar pregando simplesmente o que o homem quer pregar, mas o que o Espírito Santo de Deus quer falar para a igreja. Essa a nossa preocupação. Muito bom, pastor. Nós estamos fazendo para todos os nossos entrevistados, né, do Salão Gospel e tudo mais, uma enquete. A enquete é: a internet, na sua opinião, as redes sociais, ela é um instrumento de evangelismo eficaz? Positivo, com certeza, absoluta. Né? A internet, está na Bíblia, lá no livro de Daniel, que a ciência se multiplicaria. E a ciência, ela não se multiplicou porque Satanás fez com que a ciência se multiplicasse. Pelo contrário, tudo veio de Deus. Deus deu essa sabedoria ao homem para que o homem utilizasse essas ferramentas para propagar o evangelho. Tanto a internet, como o Facebook, como o Space cristão, né? Como vários outros sites que nós temos aí, onde nós podemos evangelizar, porque a internet, ela tem um monte de coisa que não é interessante, um monte de coisa que não edifica, não traz nada para o crescimento do crente. Mas existe algumas pessoas que são sérias e que estão usando a ferramenta da internet para evangelizar e estão tendo um resultado muito positivo, muito positivo. Pessoas têm aceitado Jesus através de uma mensagem na internet, através de um torpedo, através de um scrap, de uma foto que você mande com uma mensagem sobre a Bíblia. Isso é muito positivo, pastor. Eu apoio todos os eventos com relação à internet, todos. E nós temos que fazer a diferença, porque tem muito crente que tem que entrar na internet para ver coisa que não edifica. Desculpe. O que é interessante, como você falou, uma coisa interessante, coisas que não edificam. Então, ela tem que ser usada como um instrumento para edificar com conteúdo, não é verdade? Com certeza, pastor. Um instrumento de divulgação, onde quando... eu vejo os sites, principalmente os sites de relacionamento, como uma igreja. Então, quando a pessoa que está fora, está no mundo, entra na igreja, ela tem que encontrar a palavra de Deus sendo pregada. Então, esses sites de relacionamentos, principalmente o site de relacionamento cristão, tem que estar ali divulgando a palavra para quando as pessoas de fora entrar e encontrar esse ambiente, o ambiente da igreja, com testemunhos, com vídeos edificantes, com estudos, com relacionamentos positivos. É isso que eu sinto no meu coração. Uma linguagem do nosso meio mesmo, né? Do nosso meio, sem trazer fogo estranho, aquilo que nós estávamos falando, né? Fogo estranho para dentro da igreja. Verdade. Agora quero falar com você, pastor. É um compromisso que nós temos com todos os nossos entrevistados, que é o seguinte: quando você chegar lá em casa, lá na Bahia, você vai pegar o seu computador, você vai ligar, vai falar www.spacecristão.com e vai clicar lá no ícone cadastre-se. Você vai cadastrar gratuitamente lá o pastor, a igreja, tal, vai ter o seu perfil, o seu blog dentro do nosso trabalho, porque na verdade nós do Space Cristão, nós somos uma rede social que vem não para competir com nenhuma rede, pelo contrário, para agregar a ferramenta. Nós estamos agregados ao Face, ao Twitter e todas as redes sociais. É mais um instrumento que Deus nos deu na nossa mão. E eu gostaria que você cadastrasse, levasse o pessoal lá, entrar no site lá normalmente. Ok? Você vai gostar muito da navegação. Glória a Deus. Ok, com certeza nós vamos estar fazendo isso, a divulgação do Space Cristãos, e vamos estar colocando o link dele no nosso site, www.portaldocaminho.com.br, né, onde nossa igreja, nós temos hoje 25 mil membros, e com certeza o Space Cristão vai constar no nosso site e os nossos membros vão ter acesso. Amém, queridos? Glória a Deus. Repete aí o site, o telefone e o nome do bispo lá da igreja. Isso, é o Bispo Átila Brandão. O telefone é o 7187826178, é o nosso contato. E o site é o www.portaldocaminho.com.br. Amém? Amém, pastor. Muito obrigado.
É isso aí, queridos. Continuamos aí nesse evento maravilhoso, que é o Salão Gospel Internacional 2012. Nós estamos no fim da festa, daqui a pouco nós temos alguns outros convidados. Fique ligado aí.